é técnico da equipe de Brasília. E olha, eu falei na presença de mulheres na equipe. O Canadá tem a sua representante, que é a Melanie Labelle, número 22. Ela é 1.0. Classificação 1.0. Bom, nós tivemos uma substituição também. Saiu Hoffman e entrou o Davi. Foi trocada uma peça aí, né? A formação continua a mesma, mas com o Davi no lugar do Hoffman, o Davi já conferiu o gol dele. Pois é, a primeira participação do Davi aparecendo dentro da chave. O Brasil diminuindo o placar, 8-7. Promessa de jogo equilibrado, jogo difícil para a seleção brasileira. São 6 seleções na disputa dessa primeira fase. Todo mundo joga contra todo mundo. E as melhores 4 equipes fazem semifinais e depois disputam medalhas de ouro, prata e bronze. Estamos vendo aí o trabalho do Júlio Braz. O Brasil ontem venceu a Colômbia. O Júlio está com dificuldade de cruzar. Infelizmente, estouramos os 12 segundos. Mais um turnover aí a favor do Canadá. Nós temos 12 segundos para passar a meia quadra. Se não conseguir, a posse de bola passa para o adversário. Aqui na nossa hashtag Parapan no Sport TV, o Fábio Oliveira mandou mensagem aqui, lembrando pra gente o filme Murderball, né? Um filme que fala do esporte, trata o esporte, que foi muito importante também para a divulgação, né, do rugby em cadeira. Eu recomendo o filme, ele que garantiu aí o desenvolvimento bastante grande do rugby no mundo. Lançamento do Higino. Excelente passe. Brasil buscando a ligação direta. E vai chegar a mais um gol. Mais um gol marcado pelo Brasil. Vamos atrás dessa vantagem canadense. De gol em gol, de bola em bola, a gente vai buscar essa diferença. Aí tá o Code, se posicionou muito bem na função de outlet, né, para desafogar a saída de bola. Recebeu um lead pass, que a gente chama, né, um passe adiantado. E conferiu o gol dele. 11-8 para o Canadá é o placar nesse primeiro quarto. São 4 tempos de 8 minutos. Com um pequeno intervalinho entre os quartos. Duração total de jogo entre 1h10, 1h20. Mas em caso de empate a gente tem prorrogação, né? Aí o jogo dura um pouquinho mais. E a equipe canadense vai chegar a mais um gol. Abre 4 gols de vantagem, faz 12-8 mais uma vez com o Zach. Agora desarmando o Higino. Aproveitou o kick da bola. Deu um tapinha e levou a melhor. É uma pena, foi uma pequena falha ali. E o Zach não perdoou. Lembrando aí que o Brasil hoje está jogando com seu uniforme 2. Ontem estava de amarelo, hoje está de azul. Uniforme esse que compõe a nova grife do Comitê Paralímpico Brasileiro. Na verdade, olha a passagem aí para mais um gol. Ataque à chave. E o Zach passou pela chave. Bastante aí categoria. Dos 13 gols canadenses, ele fez 9. É a estatística oficial aqui no site do Parapan. Vai fazendo a diferença aí o Zach Madel. O Brasil chega ao seu 10º. De novo, Higino. A artilharia do Brasil mais bem dividida, né? Foram 4 do Júlio, 3 do Hoffman e 2 do Davi. O Higino faz o seu primeiro. 13-10. Você continua participando com a gente através da hashtag Parapan no Sport TV. Tá aqui embaixo do seu vídeo, é só mandar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua mensagem, a sua torcida. E eu lembro a você que hoje, a partir das 5 da tarde, tem mais Brasil e é mais uma pedreira em Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos, uma das principais forças do mundo na modalidade. O árbitro agora deu 10 segundos sem quicar a bola. A cada 10 segundos o jogador tem que ou driblar a bola ou quicá-la, né? Ou passar para outro jogador. E aí o Higino acabou tomando 10 segundos. Marcação dupla no Zach.
o Higino e o Júlio marcando. Aí, ó, passou o limite do meio de quadra, fez bem a sua movimentação, driblando os marcadores e chegando a mais um gol. O camisa número 33, Madel, Zach Madel. E um abraço muito especial aqui pela nossa hashtag, que interage com a gente, é a Henriqueta. Ela é deficiente visual e está curtindo a transmissão aqui com a gente. Muito obrigado, Henriqueta. Continue com a gente, o Sport TV com muitas outras transmissões vindo por aí. Ainda hoje tem basquete em cadeira de rodas, tem atletismo vindo por aí também. Depois teremos a natação com os comentários do Clodoaldo Silva, o nosso tubarão das piscinas. Então vem muita coisa legal. Obrigado pela sua audiência, continue com a gente. O Brasil chega a mais um gol, 15-11. Lançamento bem feito e o Júlio aproveita. Olha, o Júlio fez a finta no meio de 3 marcadores, girou a cadeira para um lado, voltou para o outro, passou, chegou ao 11º gol. E aí, no contra-ataque, o lançamento do canadense lá da quadra defensiva, chegando na frente. O Madel sabe que o cronômetro já está chegando no final do primeiro quarto. E aí ele segura um pouquinho a bola próximo à linha, gasta o tempo e chega ao 16º gol. É isso aí. 16-11, o Brasil vem em busca do 12º. Higino. Recua, o jogador mais avançado do Brasil no momento é o Júlio Braz. Na verdade, o Júlio faz domínio, agora ele tem 3 à frente, né? Eu estava olhando pro Davi. E o Canadá marcando chave com 2 jogadores fora da chave. E muito bom, achou o Júnior ali dentro. Não é usual, né, o passe para um ponto baixo, mas nessas circunstâncias, com certeza, o Júnior tinha condições de fazer gol ali e foi o que foi feito. Lançamento, 20 segundos para o final. Tá aí o Zach Madel gastando o relógio. Ele trabalha de um lado para o outro no campo ofensivo, foge da marcação, tem 2 em volta dele, faz o passe. Jogando pelo meio da quadra. O tapinha para tentar a recuperação. O Júlio, o Zach Madel conseguiu chegar primeiro, recuperou e vai para o gol. Invade a chave, espera um pouquinho, faz o 17º gol para a equipe canadense. Faltando poucos segundos para o fim desse primeiro quarto. 17-12. Acabou. Final do primeiro quarto, 17 para o Canadá. Da line-up brasileira. Entrou o Japa aí, né? Toda a line-up mudou. Então, nós temos agora a formação com o Juriato, o Japa, o Gui e o Zé Raul. Uma formação também bastante forte. Aí a chegada e o primeiro gol nesse segundo tempo para a equipe canadense, fazendo 18-12. E só para eu trazer aqui uma informação do nosso produtor Pedro Maia, que está lá em Lima acompanhando o desempenho brasileiro, o Brasil pode conquistar a sua primeira medalha de ouro ainda hoje no tênis de mesa por volta das 3 da tarde. O Paulo Salmin, ele é classe 7, está na final contra o colombiano José Vargas. Portanto, o tênis de mesa pode trazer a primeira medalha para o Brasil ainda hoje. O Brasil conquistou mais de 200 medalhas no Parapan de Toronto e vai em busca de mais um grande desempenho nos Jogos. E enquanto isso, o Canadá já chega ao seu 19º gol. Mais uma vez, num contra-ataque muito veloz. E o Zach apareceu sozinho para entrar na chave e fazer o 19º. 19-13. O Zé, que é um jogador 3,5, assim como o Júlio no Brasil, e o Gabriel também, e eles têm que ser marcados com mais antecipação, sem dúvida. É muito difícil, depois que eles iniciaram a corrida, conseguir buscá-lo. Aí o Japa. Movimentação do Japa à frente ali da chave, são 3 jogadores na marcação, ele não acha o espaço, volta o jogo. Trabalho de posse de bola com o Juriato. Ele vem de longe, tem 7 segundos para terminar a jogada, força a passagem, busca o passe, Japa de costas. Gol do Brasil! Ele invade a chave de costas e faz o 14º, 19-14. Aí o banco brasileiro. Rapaz, está jogando muito o Zé, hein? Aí.
No rugby em cadeira de rodas, a condução da bola costuma ser concentrada nos jogadores de classe mais alta. Então, o Zac em quadra, o Júlio, o Juriato agora, é esperado que esses jogadores conduzam mais a bola. É diferente, às vezes, da dinâmica de outras modalidades, onde existe mais passes, mais trocas de bola. E agora esse mesmo Zac teve a mobilidade e a força para chegar antes do Japa, né, fazer o bloqueio, obrigando o jogador brasileiro a fazer o passe e não concluir a jogada como ele gostaria. E aí o Trevor marcando o Juriato, Trevor 1.0, extremamente experiente. Opa, Juriato, acho o Japa ali no meio da chave, excelente. Legal, aqui na hashtag Paraplano Sport TV, o Matheus Assis está perguntando aqui se os paraplégicos podem praticar o rugby em cadeira e como seria essa classificação. É assim, paraplégicos podem participar desde que eles tenham alguma outra deficiência que cause comprometimento de membros superiores. Estou dizendo isso porque é o caso, por exemplo, do Juriato. O Juriato que está em quadra, inclusive, o Juriato aqui recebeu a bola agora. O Juriato é um paraplégico, ele tem uma paraplegia alta, mas também ele sofreu um acidente que prejudicou a mão esquerda dele. Isso significa que ele é elegível para a modalidade. É preciso ter comprometimento de membros inferiores e superiores, né, Luiz? Perfeito, a grosso modo de pelo menos 3 membros, a grosso modo. Perfeito, então a gente até conversava sobre isso ontem, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Os jogadores de rugby geralmente sofreram algum acidente ou no trânsito ou em mergulho em água rasa, né? Algum acidente, algum fato que tenha comprometimento de membros inferiores e superiores. A maior parte, inclusive, tem lesão medular, tetraplegia na maior parte dos casos, e boa parte desses casos em razão de mergulho em água rasa. Nós temos aí, na seleção brasileira, dos 12 jogadores, 9. Opa, o Juriato pediu um mini timeout. Acredito que seja o terceiro mini timeout pedido pelo Brasil. Aí está a Isabel, da equipe do Santer, tá acompanhando o jogo lá na arquibancada. E o Canadá fez a troca aí de todo o line-up deles. Fizeram uma troca completa. Sai Trevor, sai Zac. E o esporte, Bernardo, como a gente sempre fala aí, é muito importante, né, para a pessoa com deficiência. É importante para todos, né, mas com certeza. A pessoa com deficiência tem no esporte também um importante norte, né, que acaba retomando após o trauma da deficiência adquirida. Pois é, a gente dava até ontem um exemplo, e eu lembro mais uma vez, né, para você que não estava com a gente ontem na transmissão de Brasil e Colômbia, uma das pessoas que poderia ter optado pelo caminho do esporte, acabou seguindo o caminho da literatura, foi o escritor Marcelo Rubens Paiva, né? Foi um caso de mergulho em água rasa, se tornou tetraplégico em função da lesão, e a história dele virou um dos livros mais vendidos da literatura brasileira, que é o Feliz Ano Velho. Mas para quem tem lesões como a dele e quer optar pelo caminho do esporte, quer tentar, nem que seja para se movimentar, para sair de casa, para conhecer gente nova, para ter uma vida social mais ativa, o rugby é uma excelente opção. E para cada tipo de comprometimento você tem diferentes possibilidades, né? Para os paraplégicos você tem o basquete em cadeira, o atletismo abraça diversos tipos de comprometimentos, enfim. E aí cada caso é um caso, né? Mas o rugby tem esse foco para os portadores de tetraplegia. É isso mesmo. Nós temos 28 modalidades paralímpicas, e 22 de verão e 6 de inverno, e cada uma delas tem os seus critérios de elegibilidade, de classificação. O Japa encontrou um espaço ali entre o pico e o cone, e fez mais um gol para o Brasil.
E, e se você tem deficiência, você que está ouvindo a gente, assistindo a Sport TV, se você tem deficiência e ainda não conhece o rugby ou não conhece o esporte paralímpico, vá conhecer. Tenho certeza que alguma modalidade vai te interessar bastante e vai te fazer muito bem. Pois é, tem o tênis de mesa, tem o goalball, tem o vôlei sentado, futebol de 5, futebol de 7. A lista é grande, né? Mas a gente vai, aos poucos, vai lembrando aqui e vai trazendo os nomes para você que quer buscar, que quer tentar, que quer apoiar uma equipe, né? Às vezes não é portador de deficiência, mas, pô, quero apoiar, tenho uma empresa e quero apoiar, quero ajudar, quero fazer o esporte melhorar no Brasil. Tá aí a oportunidade. E procurando as associações, você sempre encontra alguém que pratique e possa levar por esse caminho. O Fábio Oliveira, que falou do filme aqui na hashtag, falando aqui da equipe do Minas Quad Rugby, né? Um grande abraço. Campeões brasileiros do Minas venceram os Gigantes de São Paulo na final. Um jogaço que o Sport TV transmitiu. Aliás, quero deixar um abraço aí, não só para o PC, o Fábio, o PC, mas para toda a comunidade do rugby e em especial aí também para o Ronin Squad Rugby, que é a minha equipe de rugby em cadeira de rodas. Valeu, pessoal. E olha o lançamento aí pro Japa, ele invade a chave, 24-17. Aqui com a gente na hashtag também o Silvio Torezin, o Edmar. São muitas participações aqui, não dá para ler todo mundo. Matheus Assis, Edson Peleteiro, Arthur Medeiros, muita gente. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos, e o Sport TV está só começando a cobertura do Parapan. Vem muita coisa boa por aí. Aí no Banco do Canadá, o auxiliar técnico Wilson, conversando com o técnico do Canadá, lembrando que o Wilson é ex-atleta da seleção canadense, inclusive até no Rio 2016 ele estava jogando em quadra. Ataque à chave. Chega ao 25º gol a equipe canadense. É o número 24, Brandon Trutman. 25-17, o Brasil vai correndo atrás da desvantagem. Os canadenses eram os favoritos para esse jogo, né? A derrota não é um resultado inesperado, surpreendente, mas a gente esperava e continua esperando um jogo duro, um jogo parelho. O Brasil buscando um equilíbrio maior diante dos canadenses. E o Brasil vai ter que ter bastante tranquilidade aqui. Pena, o Zé Raul quase consegue tirar da mão do Code, mas não deu. Valeu, Zé. Mas o Brasil vai ter que manter a calma, jogar atrás do placar é sempre mais difícil. Não ter o conforto, né, de quem está na frente. Mas vamos manter aí a garra, vamos manter o foco, que tudo é possível. O Zé Raul recuperou, quase recuperou. Opa, sobrou pro Japa. O Japa encara a marcação ali, ó. Se livrou do Trutman. E ele encontrou o Juriato. Muito bom. O Brasil se reorganizando para fazer o ataque. O Juriato encontrou espaço. Muito bom, Juriato. Beleza, valeu, Juriato. 26-18. Cai para 8 a vantagem canadense. Esse aí é o Travis Moreau. É um jogador muito inteligente do Canadá. Então passou pro Code. 27-18. O Brasil sai jogando com o Japa pelo campo defensivo. Ele se livra da primeira, da segunda marcação. Vem conduzindo ao ataque, 2 contra 1. Ele encontra o caminho e chega a mais um gol brasileiro, 27-19. E aí, para o pessoal que ainda não conhece muito o rugby, tem as posições, né, dos jogadores em quadra. Então, as posições nós denominamos por números, 1, 2, 3, 4. O número 1 é sempre o jogador mais funcional. No caso do Brasil agora é o 12 aí, é o camisa 12, que é o Juriato. O número 2 é a segunda opção para carregar a bola, que é o Japa, no caso aí em quadra. O número 3 é o Gui, que está fazendo a função aí de 3, que é um e-mail do Brasil, que fez a reposição de bola. E o número 4 é sempre o ponto baixo, que no caso aí é o Zé Raul.
que é o único jogador do Brasil que tem a cadeira com grade, que está se aproximando ali. Está bem no meio da tela. Cada posição tem a sua missão, né, a sua atribuição dentro do jogo. Vai para a reposição de bola a equipe brasileira, tá aí o Guilherme. É o Gui Veloso. Na verdade, o Gui ficou no penalty box, ele cometeu a infração. E aí, devido a essa infração, ele vai ficar 1 minuto ou 1 gol fora do jogo. O Brasil está jogando só com 3 e o Canadá está gastando tempo. Perfeito, perfeito. E é legal a gente falar daquela bancada ali atrás, né, Luiz? São os três que analisam a funcionalidade, né? São eles que decidem qual a pontuação de cada atleta que está em quadro. É isso mesmo, são classificadores funcionais, eles observam os jogos justamente para verificar se a classe que foi dada aos atletas está condizente com aquela atividade, aquela ação que o atleta está desenvolvendo em jogo, em quadro. Olha, o Juriato faz meio giro no meio de 3. Procura o espaço. Agora 4 defensores em volta. Tá bloqueado. Tem a opção do Japa. Ele faz o passe. O árbitro novamente deu 10 segundos sem driblar. Eu gostaria de depois ver com mais calma. Não me pareceu que deu 10 segundos. Mas foi apitado ali. Faz parte, né? Faz parte, é isso aí, seguir. Olha o Gui ali, quase consegue a recuperação. O Schutman recuperou a bola que o Gui deu o tapa, né? Ele conseguiu chegar de novo. Faltando aproximadamente 10 segundos para o final dessa segunda etapa. Estica o braço ali o Japa e a posse de bola é brasileira. O último a tocar foi o canadense. 7 segundos para acabar o quarto. A partir das 5 da tarde tem Brasil e Estados Unidos, mais um desafio gigante para a seleção brasileira. Nesse Parapan, o lançamento do Gui não funcionou. Final do segundo quarto, 29 para os canadenses. E que esteve no Parapan de Toronto, né, junto com esses jogadores. Vamos para o terceiro quarto, Luiz. Bom jogo para o Brasil. É isso aí, bom jogo para o Brasil. O Brasil agora está entrando com uma line-up nova. Nós temos aí o Gui, o Júnior, jogando junto com o Júlio e com o Daniel, que está recebendo a bola agora. O Daniel é um jogador 2,5 do Brasil, está fazendo a sua estreia agora no Parapan. É a primeira entrada dele em quadro. Uma pena, a bola bateu ali no Júlio e saiu. Uma pena. O Brasil jogando de azul, tá aí a Ana Paula Rancrapes, treinadora da seleção brasileira. O Canadá já chegou ao 30º gol, 30-19. E o Brasil vai correndo atrás dessa desvantagem. Aí o domínio, o lançamento, faz um grande jogo. O Zach Madel, esse de barba descolorida, número 33, vai fazendo a diferença, fazendo gols e dando o passe para os outros, né? Agora foi o Cody Caldwell. 31-19. Daniel conduziu, conseguiu passar ali os 12 segundos, dentro dos 12 segundos o meio da quadra, e agora está organizando o ataque. O Daniel é um jogador que a gente viu pouco ontem, né, e hoje vai ganhando um pouquinho de rodagem, de minutagem, porque o Brasil tem outro jogo mais tarde, né, e é bom dar rodagem para a equipe, né, Luiz? É importante que todos entrem em quadra, é importante o jogador em quadra acaba se desenvolvendo bastante. Então, eu acredito que hoje a gente vai ver algumas lineups que não ocorreram ontem. Esse é o Patrice Simard, jogador 1,5 do Canadá. Uma referência aí entre os jogadores 1,5 do mundo, assim como o Gui, assim como o Guilherme, que tá em quadra. Curiosamente, o Patrice, que é 1,5, prefere jogar com cadeira de defesa, e o Gui, que
que também é 1,5, o Gui do Brasil, o número 3 nosso, ele prefere jogar com cadeira de ataque. Para aqueles que ainda não conhecem muito do rugby, existem esses dois modelos de cadeira. A cadeira de ataque é mais fechada na frente e a cadeira de defesa tem essa grade que serve para segurar o atleta adversário. E lá vem de novo para mais um gol. O Zach Madel vai fazendo um jogaço e vai fazendo a diferença para os canadenses. 32-20. E olha a dificuldade que a seleção brasileira está encontrando de passar do meio da quadra, né? O Brasil demora a encontrar as opções. Agora o Júlio vai para o gol, 32-21. Mas o Canadá fazendo a marcação difícil de ser barrada. É sempre difícil. E agora o Zach sofrendo aí a marcação do Júlio e do Daniel, uma marcação dupla. O Zach sempre sorrindo. Uma vez eu li um artigo do Bat. O Bat é um jogador australiano, considerado o melhor jogador do mundo, e ele falando sobre o Zach, ele falou que o Zach é um assassino sorridente. E eventualmente quem tá ligando a TV agora, que viu o Zach dando risada aí, pode achar que é alguma ironia, ele tá provocando, mas não, né? É o jeitão dele mesmo. É o jeito dele. E olha o Canadá chegando aí, ó. 34º gol canadense, 34-21. O Canadá vai abrindo uma boa vantagem para cima da seleção brasileira. Já abriu, né? Uma boa vantagem para cima da seleção. E olha o Júlio. Apostou na velocidade, ganhou da marcação e vem para mais um gol. E muito mérito ali do Daniel também, queria enfatizar. O Daniel fez uma jogada que a gente chama de crack block, que é como um corta-luz. Apareceu agora no cantinho novamente, garantindo a passagem tranquila do Júlio contra um jogador de menor classe, que é o Cody. Olha o Zach aí, ó, fazendo a armação de jogada. São 2 contra 1 e o Canadá vem para o 35º gol. 35 para o Canadá, 22 para o Brasil. Estamos no terceiro quarto de jogo. Muito obrigado a você que participa com a gente na hashtag Parapan no Sport TV. Galera comentando aqui também, a Antônia, a Ioclésia, pessoal participando com a gente, se juntando à nossa transmissão. Vem muito mais por aí. Hoje às 5 da tarde essa mesma seleção volta à quadra contra os Estados Unidos. Depois tem atletismo, tem basquete em cadeira de rodas. Sport TV preparando mais uma grande cobertura dos Jogos Parapan-Americanos. Mais um gol do Brasil, de novo com o Júlio, 35-23. O Canadá tem marcado desde o ataque, né, desde a saída de bola do Brasil até a área-chave. Ele vai voltando, até que ele recompõe a equipe inteira na chave, ou seja, marca de ponta a ponta. Mas o Brasil tem conseguido encontrar aí o caminho do gol, precisa fazer isso mais vezes e encontrar o erro também do Canadá, né, provocar o erro do Canadá. Trabalho brasileiro ali com o nosso camisa 10, o Daniel Gonçalves. Esse movimento que o árbitro fez agora é um movimento de 10 segundos sem driblar a bola, sem quicar. Então o Daniel estourou aí os 10 segundos, não quicou a bola a tempo e por isso o Brasil perdeu a posse de bola. Esse é o Trevor Hirschfield. Grande jogador que agora está com o cabelo aí pintado de amarelo. Uma pergunta que pinta aqui na nossa hashtag e que pode ser a dúvida de muita gente também, Luiz Cavalli, é sobre as proteções, né? Como os atletas do rugby se protegem, o que a cadeira dispõe também para evitar, para minimizar o impacto dos choques, né, e das batidas. As cadeiras elas já são bastante reforçadas, eventualmente até elas acabam tendo rachaduras, a gente às vezes tem que soldar novamente devido a esses impactos. Mas além da cadeira que acaba absorvendo boa parte do impacto, os atletas também usam as luvas, usam as faixas para se fixar bem nas cadeiras e também os manguitos, cotoveleiras, como estava aparecendo agora,
justamente para evitar queimaduras, escoriações no punho, no antebraço, nos dedos, devido a utilizar essa parte do corpo para tocar a cadeira e para frear também a roda. Então a gente às vezes acaba queimando um pouco o braço. Um trabalho aí da Márcia, que é a enfermeira aí da seleção, ela fala um pouco sobre isso, sobre os principais problemas de saúde aí. Ela elenca justamente as escoriações e queimaduras. Aí o trabalho, a marcação eu queria do Feitosa, ali do Gabriel Feitosa, mas chegou ao 38º gol a seleção canadense. Pode falar. Perfeito, é a entrada do Gabriel. Também o Gabriel agora acaba de entrar pela primeira vez em quadra, está estreando no Parapan. Então, boa sorte aí pro Gabriel, número 7. É um jogador com um pouco menos de experiência do que os demais. Acho que é o primeiro grande campeonato do Gabriel, mas é um jogador que tem demonstrado aí bastante qualidade, muito promissor. É um 3,5. É a mesma classe do Júlio. Utilizou muito bem o Zé Raul para poder sair da marcação do Whitehead e conseguiu conferir o gol. Fez um bom trabalho aí. Essa é a jogada que exemplifica a importância dos jogadores de ponto baixo, né? Os jogadores com maior comprometimento. Essa função de bloqueio, de marcação, de fechamento de espaço. Perfeito. Às vezes a gente fica de olho na bola, né? É bem comum, principalmente aqueles que ainda não estão muito acostumados com o rugby, e perdem algumas ações que são feitas pelos outros jogadores que estão sem bola, que permitem que aquele que está com bola consiga fazer a sua jogada. 39-25 é o placar de momento. Faltando 3 minutos. O Brasil errou o passe, deu o 40º para o canadense, na saída de bola. Exatamente, foi uma pequena falha aí que o Whitehead não... Ah lá, olha de onde veio o Whitehead. E também ali mérito do Trevor, que estava segurando o Gabriel. O Trevor conseguiu enroscar a grade dele na cadeira do Gabriel, o Gabriel não conseguiu avançar, o Whitehead avançou e pegou a bola. O Júnior conseguiu, uma pena. Se a bola pegou no cone, a bola saiu. Tocou o cone, é fora. Então a bola é do Canadá. A bola sobrou ali no Júnior, ele tentou fazer o controle, mas infelizmente não foi possível. O Higino, o Davi, os dois estão no banco nesse momento. Zé Raul está fazendo o inbound. Inbound é a reposição de bola. Passou para o Juriato, que nesse caso está jogando como 1. Olha a velocidade que atingiu ali agora o Gabriel, né? Indo de encontro à marcação, tentando criar o espaço. É ele quem aparece na entrada ali da chave. Vira bem a movimentação do Gabriel. Bem demais. Feitosa faz o 26º do Brasil. Realmente muito bem. Ele conseguiu ali fintar, que iria para frente. Trouxe a marcação do Whitehead e conseguiu depois fazer o gol de ré. O gol é válido, de frente, de ré, sem problema nenhum. O Japa vibra... infelizmente, quando não dá, né, o pessoal acaba... É a emoção do jogo, né? O Trevor também não controlou a bola ali. Deu azar, porque eles conseguiram a recuperação de bola depois do erro de passe. Chegou bem ali o Mural, Travis Mural, e fez o gol. Veio lá de trás também, em altíssima velocidade, conseguiu a recuperação 41-26. E mais um erro de passe do Brasil, mais um gol canadense. De novo o Brasil falhando nessa reposição de bola. A marcação do Canadá na saída de bola realmente está dura, mas nós vamos precisar mudar aí esse sistema. Isso não pode ficar acontecendo. A bola é do Brasil, porque pegou no Travis Mural.
Hashtag Parapan no Sport TV. Você continua com a gente participando, curtindo o rugby em cadeira de rodas. O Rodrigo Rodrigues pergunta aqui pra gente por que a gente não... Se é possível fazer uma formação com o Júlio e com o Gabriel juntos, por que não colocá-los? É a pergunta do Rodrigo. A gente tem que ver a questão da pontuação, né? É até possível. Os dois são 3,5, isso significa que teriam que entrar os nossos 2,5, o Lucas e o Júnior. Seria uma formação clássica de high-low, né? 2 altos e 2 baixos. Olha o Gabriel. O Gabriel ali conseguiu interceptar a bola e garantiu o gol do Brasil. A bola estava para chegar no white head, o Gabriel antecipou e fez a interceptação. Então, poder pode, Rodrigo. Basta verificar se nesse caso é interessante, até porque eu não sei se essa foi uma formação que já tenha sido experimentada suficientemente para entrar agora no Parapan. Pois é, faz o seu 42º gol aí a equipe canadense. Correção ali no placar, o pessoal está mexendo, ajustando. 43-28 é o placar correto. Lembrando que essa é uma responsabilidade da geração internacional, né? A operação do placar, do relógio, fica por conta da geração internacional, imagens que vão para o mundo todo. Juliato fez um excelente posicionamento ali, garantindo o cone para o Gabriel. E só para a gente pontuar aqui mais uma vez, até para ficar completa aí a pergunta do Rodrigo Rodrigues, que não é o nosso apresentador aqui do Sport TV, Rodrigo Rodrigues, a soma dos jogadores em quadra tem que ser 8. E se for o caso de ter uma atleta em quadra, pode chegar a 8,5. Então, para você ter 2 jogadores como o Júlio e o Gabriel juntos, você tem que baixar muito a pontuação dos outros para que essa soma não estoure o limite dos 8 pontos. Os 2 jogadores que ele mencionou são jogadores de pontuação alta, né? Então, por isso a necessidade de colocá-lo junto com 2,5 pontos. Exatamente. A soma sempre tem que ser igual ou inferior a 8. Mas que seria uma formação bastante interessante, seria sim, tenho certeza que em algum momento o Brasil talvez venha pensar nessa formação. Porque são jogadores de grande qualidade aí que o Brasil tem e é uma formação sem dúvida a ser explorada, né? Apesar de ser uma formação talvez um pouco nova. E para a galera que está chegando agora, a transmissão do rugby a gente já tem feito desde ontem, né, e vai continuar acompanhando a seleção brasileira. É um esporte que tem algumas semelhanças com o rugby para andantes, mas ele tem muitas regras diferentes e adaptadas para que o esporte possa ser praticado por cadeirantes. Então, a gente tem, por exemplo, a permissão do passe para frente, o deslocamento dos atletas é facilitado, você tem uma área menor, né? Não daria para praticar esse esporte, ou ficaria muito mais difícil praticá-lo num campo aberto, com grama, onde o terreno não permite o deslocamento livre das cadeiras. Então, é um esporte muito adaptado em relação ao rugby tradicional, o rugby para andantes, para que os jogadores possam praticar e para que fique um esporte competitivo, legal para você assistir, legal para quem pratica, né? No final das contas, a regra geral é chegar a essa chave, que é a área do rugby, e passar entre os 2 cones, conduzir a bola até a linha dos cones. Aí a gente tem as faltas, as infrações, mas isso tudo ao longo do jogo a gente vai explicando aqui com a ajuda do Luiz Cavalli. Final do 3º quarto, Canadá na frente. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta já já. Vamos para a bola em quadra. Eu estou aqui mais uma vez na companhia do ex-jogador da seleção brasileira, Luiz Cavalli. O Brasil vai em busca de um melhor placar, de tirar essa diferença no último quarto. O Brasil fazendo o ataque à chave. Então, essa defesa em chave é uma defesa bastante típica. Lembrando que o Canadá agora também, tanto o Canadá quanto o Brasil, alteraram aí as suas lineups, as suas formações. O Canadá colocou a Melanie. É a primeira vez, acho que nesse jogo, que a Melanie está entrando. E como tem sido falado, para cada
mulher em quadra, a equipe tem direito a colocar mais meio ponto. Isso significa que a soma das classes funcionais do Canadá pode chegar nesse momento até 8,5 pontos. Whitehead, marcado pelo Júlio, mas aí já não dá mais, o Júlio já partiu para a transição ofensiva. Hoffman cobrando o inbound. Essa foi a line-up inicial do Brasil. O Brasil voltou com a primeira line-up. O último toque foi do Canadá, então o Brasil continua atacando. E olha o Brasil chegando ao gol aí com o Júlio. 46-31, faltando 7:17 no relógio. O Júlio, que é um jogador também bastante experiente, que assim como outros, como Hoffman e Gino, já jogaram inclusive em times norte-americanos. O Japa, O Júlio se livrando aí na marcação, passou no meio de dois, a bola quase escapuliu e ele chega ao final da quadra, 46-32. Eu gosto de observar aí o papel do Hoffman. O Hoffman que garantiu o cone para que o Júlio pudesse entrar com tranquilidade. A chegada canadense, o bom toque de bola e a chegada tranquila ao gol do Shane Smith, 47-32. Shane Smith, jogador 2.5. É uma pontuação intermediária, né? Uma classificação intermediária. E para você que está chegando agora, é sempre bom lembrar, né? Os jogadores são classificados de 0.5 a 3.5, sempre de meio em meio ponto. 0.51, 1.52, 2.53, 3.5, de acordo com o grau de comprometimento. Os graus mais altos são para menores comprometimentos. Então, o jogador 3.5 de cada equipe é o jogador com menor comprometimento, mais agilidade, mais facilidade de deslocamento, de condução de bola. E por isso, para que haja equilíbrio no jogo, a soma dos 4 jogadores de cada equipe não pode passar de 8. Como o Canadá agora colocou a Melanie em quadra, é um esporte misto, a soma canadense pode ir a 8,5, pelo fato de a Melanie estar em quadra. É uma pena mesmo, a bola espirrou ali da mão do Juriato, saiu, então o Canadá está com a posse de bola novamente. Perdão, Juriato não, do Gino. Se eu fizer... Pois é, tá de volta à quadra aí o Gino, número 6 da seleção brasileira. Olha o Júlio. Quase conseguiu. Conseguiu! Beleza de bola, Júlio. Intercepta bem, vai pro ataque a seleção brasileira, se manda. Já tem 3 canadenses atrás da linha da bola, recuperação rápida na defesa. O Júlio faz o giro, ele não pode voltar do campo de ataque para a defesa de novo. Consegue o deslocamento, encara a marcação dupla. Bom passe! Achou o Hoffman. Hoffman tenta passar, Melanie tentando evitar, mas o Hoffman conseguiu achar um espaço no cone entre a Melanie e o cone. Bem, muito bem, agora a seleção brasileira. Bem demais, já valeu. 48-34. Essa daí é a área de substituição. O Davi está entre essas duas linhas. Sempre que os jogadores se posicionam lá é porque eles estão já prontos para entrar em quadra. Basta a arbitragem autorizar. Então, esse é o símbolo que o Gino está fazendo, é de substituição. Provavelmente o próprio Gino vai sair e o Davi entrar. O Rodrigo manda mais uma pergunta legal aqui pra gente. Aliás, antes de falar a pergunta, Rodrigo, deixa eu agradecer aqui a participação da galera. Dani, Thierry, Marcelino, pessoal do Torcida Brasil aqui, através da hashtag Parapano Sport TV, além do Fábio PC, né, sempre participando aqui com a gente durante o jogo. O Rodrigo pergunta, fala assim, o Brasil não tem nenhuma mulher no elenco. Faltam mulheres praticando rugby aqui no Brasil, Luiz? Não, nós temos já algumas mulheres, inclusive com bom nível de desenvolvimento no rugby.
São poucas as mulheres. A nossa equipe, né, a equipe do Ronins, minha, do Japa, do Lucas, aí, da Samara, tem 2 meninas, inclusive a Liliane e a Bruna. E outras equipes no Brasil também já têm mulheres. É um espaço que as mulheres, como em todos os outros espaços, já têm tido excelentes resultados e já estão ocupando espaços importantes, né? E não podia ser diferente, né, Bernardo? Com certeza. Para você que está chegando agora, esse é um esporte misto, né? Considerado misto. Não há distinção de gênero no rugby em cadeira. É um esporte só, uma competição só para homens e mulheres. A gente vê um predomínio masculino muito grande, mas aos poucos as equipes vão incorporando as suas atletas, né? Como a gente está vendo no Canadá, a Melanie. Ontem na Colômbia tinha a Paola, que inclusive era titular, né? Começou jogando. Esperamos que em breve a seleção brasileira também possa incorporar suas atletas à seleção. 49-36. Olha a seleção canadense aí, ó, na armação rápida. O Patrice. O Patrice é um jogador que está muito acostumado a fazer isso, de ficar nessa função de outlet. Novamente aí o Canadá com uma formação high-low, que foi semelhante a que o Rodrigo havia indagado. Então tem 2 pontos baixos aí no Canadá, que é o Trevor Hirschfield, que está fazendo a reposição de bola, e tem 2 pontos altos. Isso aí é a formação típica high-low. O oposto do high-low é a formação equilibrada, que aí tem as suas variações, né? Pois é, a gente está falando aqui também da prática, né? Nas grandes cidades a gente tem equipes, né? A gente teve com transmissão do Sport TV a final do Campeonato Brasileiro entre o Minas e os Gigantes, que é de São Paulo. No Rio de Janeiro também tem a prática do rugby. Em algumas cidades do Brasil a gente encontra equipes. E o treinamento da seleção aconteceu no CT Paralímpico em São Paulo, que é uma estrutura espetacular, recém-inaugurada, que abriga praticamente todas, se não todas as modalidades do quadro paralímpico. E o Sport TV tem acompanhado as modalidades, né? Posso falar porque eu narrei a final do rugby, o futebol de 7, o desafio internacional de futebol de 5. Então a gente tem mostrado, tem transmitido, tem acompanhado o esporte paralímpico no Brasil. E esse CT recém-inaugurado em São Paulo tem dado a grande oportunidade também para que haja prática, treinamentos, equipes chegando para disputar, para competir, para praticar, musculação também, centro adaptado, enfim. Esse CT paralímpico é muito importante para a continuidade do esporte paralímpico no Brasil. E hoje o CT é a sede do Comitê Paralímpico Brasileiro. Isso daí representou um avanço importante aí nas atividades desenvolvidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E o CT está aberto para aqueles que quiserem visitá-lo. Vale muito a pena mesmo. O Zé Raul estava fora, então o Brasil estava jogando com 3. O Zé Raul estava sendo penalizado no penalty box com 1 minuto ou 1 gol. E agora ele volta para a quadra com esse gol do Canadá. Essa é a Melanie. 51. A bola escapou do Japa. Foi um passe apertado ali que o Juriato tentou para o Japa, infelizmente não deu. E o Canadá abre mais um ponto de diferença. O PC complementa aqui a nossa informação, lembrando que jogadores acima de 45 anos também perdem meio ponto na classificação, logo o time pode entrar com 8,5 pontos se estiver com um jogador acima dos 45 em quadra. Perfeito, você tem toda a razão. Essa regra já existe, inclusive agora no Brasil também. Era uma regra que era utilizada só nos Estados Unidos, mas que o Brasil também incorporou. E aqueles que têm mais de 45 anos agregam mais meio ponto para suas equipes. Boa. Bom posicionamento do Zé Raul, garantindo o cone para que o Juriato pudesse marcar mais um gol para o Brasil. 53-38. Eu faço questão de mencionar também, vendo essa equipe do Canadá, viu, o
Travis Murrow aí, que a gente comentou, um jogador bastante inteligente, Patrice Mar. E aí dessa geração, talvez até um pouquinho mais antigo, nós tínhamos o Ian Chan, que era um jogador aí canadense, um 2,5, um grande jogador, mas que faleceu agora no início de 2019. Foi o Trevor mais uma vez derrubando o Giuliato. Vamos ver se novamente foi spin, se o árbitro entendeu como spin. Eu entendo que foi spin. Vamos ver se o árbitro entendeu da mesma forma. Sempre que o jogador bate na roda do adversário atrás da linha do eixo, isso daí pode acontecer. Pode conduzir a uma queda. E o nome dessa falta chama-se spin mesmo. E o árbitro entendeu da mesma forma, o Trevor foi para o penalty box. Reposição aí do Gui, lançando à frente o Giuliato. Vem para mais um gol do Brasil, 54-39. Essa jogada que o Gui fez, a gente chama de backdoor. O Gui conseguiu achar o Giuliato atrás da defesa do adversário, e o Giuliato conseguiu marcar com tranquilidade. E vem a seleção canadense num contra-ataque muito rápido, mais uma vez, encontrando espaço, marcando o 55º, 55-39. O Brasil vai conhecendo a sua primeira derrota nessa primeira fase, mas vale lembrar o seguinte, né? São 6 seleções na disputa, todo mundo contra todo mundo, e as 4 melhores fazem as semifinais. Então, Canadá e Estados Unidos são seleções que, pelo seu retrospecto e pelo seu desempenho, praticamente já estão garantidas, né? A gente já imagina que sejam seleções classificadas em primeiro e segundo. O Brasil está brigando aí por uma das outras 2 vagas, e a derrota para o Canadá não é nada anormal, não é uma derrota que vá prejudicar uma campanha da seleção brasileira em busca da medalha. É isso mesmo. Tem ainda muito jogo aí pela frente. Lembrando, né, que o Parapan, ele no rugby vale uma vaga para Tóquio. Então, a seleção que sair campeã tem vaga garantida em Tóquio. Existem outros critérios ainda, são 8 seleções que vão para Tóquio, né, para a Paralimpíada agora no ano que vem, 2020. Mas um dos critérios é esse, é o primeiro colocado dos Jogos Pan-Americanos. Não, vou esperar acabar Nova substituição, Daniel retornou em quadra. Saiu o Jap e saiu o Giuliato. Entrou Daniel e Júlio. E saiu o Zé Raul e entrou o Júnior. Então nós temos novamente 8 pontos em quadra com uma nova line-up. Hold. É uma situação bastante comum, o espectador acho que já está compreendendo melhor, mas às vezes a gente vê um jogador recuperando a bola e ele busca o jogador número 1 para conduzir a bola. Então, não raras vezes a gente vê, belo passe do Daniel, encontrou o Júlio lá na frente. Boa, Júlio. Então, não raras vezes a gente vê algum jogador aí de classe menor recuperando a bola e passando naturalmente para de classe maior. É o que é esperado mesmo. De novo o Júlio apareceu lá na frente, recuperando rápido, 56-42, a 1 minuto e 24 do final. O Zach encontrou um passe, só que o Júlio aí ganhou na corrida e parou a bola. É o Perkins quem está por ali. Ele tenta fazer a manobra com a cadeira, se livrar da marcação. O Júlio aperta, consegue interceptar o passe. Ela saiu pela linha lateral e a posse de bola é canadense. Tá aí o Perkins, número 20. Trabalho do Zach. Jogando pelo alto, a Melanie volta à quadra. Code devolvendo para o Zach. O Zach passou para o Code para desafogar, conseguiu uma boa posição. Bem ali de novo, né, o Zach fazendo um grande jogo, 57-42. Confirmado, tem
impressão de que o Zeke é disparado o jogador com maior pontuação na partida. Ele tem 19 gols. Ele fez 19 gols. No Parapan não existe premiação individual, pelo menos não costuma existir, né? Mas normalmente no rugby a gente premia o melhor jogador de cada classe, o artilheiro, e em campeonatos que o Zach está, normalmente ele é o artilheiro. Pelo Brasil, o artilheiro é o Júlio com 14 nesse momento, o artilheiro nesse jogo, né? Tá aí o Júlio, ó. Chegou a mais um. O Júlio, não raras vezes, ele já tem diversas premiações como artilheiro, como MVP. É um grande jogador. Aliás, a seleção está muito bem servida de jogadores. Nós temos jogadores aí, eu diria que todos os nossos jogadores, aliás todos, têm premiações individuais bastante importantes. É um elenco privilegiado que o Brasil tem.